Queridos irmãos e irmãs, companheiros de jornada, quero convidá-los para uma pequena peregrinação, esses poucos dias que antecedem o Advento. Em 25 de dezembro do nosso calendário, nós tradicionalmente comemoramos, celebramos o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, a vinda da verdadeira luz que ilumina a todos. O evento mais tremendo da história humana. Nosso propósito nessa breve jornada é trazer à lembrança e ao nosso coração as palavras, os acontecimentos, os personagens que marcaram na história humana a chegada do Filho do Homem, com todo o seu significado para nós, para toda a humanidade, para que o Senhor, pela sua graça, pelo poder do seu Espírito Santo, fortaleça a nossa fé, nos traga com toda a intensidade essa presença viva de Jesus e produza em nós essa vida que Ele nos oferece no amado. Nós pensamos em fazer essa caminhada com 4 estações. Na primeira, vamos olhar um pouco para o Velho Testamento, destacando a figura do profeta Isaías, que foi aquele que com mais intensidade e clareza anunciou o Messias, a sua vinda e até mesmo seu ministério e até a morte. Vamos relembrar na profecia de Isaías como o Senhor trabalhou na história e na vida do seu povo, para que esse tempo oportuno do nascimento do Senhor pudesse ser construído. Depois, na nossa segunda estação, nós vamos meditar um pouco sobre João Batista, sobre o anúncio do seu nascimento e o significado do seu ministério como precursor do Messias. Terceiro, Maria, aquela mocinha lá, judia, que recebeu esse privilégio maior que qualquer outra pessoa pudesse imaginar ter, de ser a mãe do Filho de Deus e tudo que cercou aquele momento tão especial, em que o anjo anuncia a ela sobre o nascimento do Senhor. E finalmente, na nossa quarta parada dessa caminhada, vamos relembrar a história bíblica, evangélica, sobre o nascimento do Senhor e o seu significado. Começamos então assim, irmãos, com Isaías. Isaías viveu e teve o seu ministério ao longo do reinado de vários reis de Israel, ali por volta dos anos 700 a.C., pouco mais, pouco menos, ali os historiadores situam a vida e o ministério de Isaías. E quando olhamos para os profetas no Velho Testamento, precisamos ter em mente algumas coisas. Uma é essa que essas palavras de Isaías, elas foram trazidas ao longo de anos, de vários anos, e não de uma vez só, como às vezes a impressão de ter um livro pronto pode nos dar. Outra coisa importante de pensar é que a palavra profética, ela vem em vários planos de tempo diferentes. No primeiro plano, é uma palavra
para aqueles dias, para as pessoas e para as nações naquele momento histórico específico. Quando Deus traz ali a expressão, das vezes, do seu juízo ou da sua direção e também o anúncio da sua graça, o seu chamado à santificação, considerando a situação histórica, econômica, social, espiritual daquele momento presente. Num outro plano, a palavra profética tem a ver com os anos e décadas seguintes ali, ou até séculos. O Senhor fala de acontecimentos historicamente próximos daquela geração a se darem em seguida. E no terceiro plano, a palavra profética fala do propósito eterno de Deus, que vai além daquele tempo, daquela geração, daquelas pessoas e mesmo da história daquele povo, e revela a Deus quem Ele é, na sua santidade, na sua justiça e na sua misericórdia. Assim, quando lemos as profecias do Velho Testamento, é importante que nós tenhamos isso em mente, que aquela é uma palavra para aquele tempo, e tem a ver com a situação daquele tempo, mas também é uma palavra que aponta para um futuro, o futuro histórico dos próximos anos e décadas daquele povo, e aponta também para a eternidade. Nós vemos aqui Isaías, e vamos poder perceber isso, que em alguns momentos o profeta está falando exatamente da situação do momento, depois ele fala de eventos que seriam próximos ali. E aqui e ali ele usa expressões do tipo, nos últimos dias, do dia do Senhor, naquele dia, se referindo a esse tempo, digamos assim, eterno de Deus, em que a intervenção de Deus na história seria muito mais profunda, muito mais intensa do que simplesmente interferir na vida de reis e reinos em certo contexto histórico. E é aí que nós vamos garimpar daí desses textos o que Isaías nos diz sobre o Messias e como Deus foi preparando ali o seu povo para esse evento tão marcante, tão importante. Então, como disse, Isaías profetizou ao longo de anos, ao longo do governo de vários reis de Israel e Judá. Nessa época, o povo de Deus estava dividido nesses dois reinos. E, segundo os historiadores, também esse período da vida e do ministério de Isaías foi o período mais próspero de Israel e Judá desde a divisão do reino. Prosperidade econômica, prosperidade política, em relação aos povos ali em volta, em relação ao próprio progresso e sucesso dos reis em adquirir força e riquezas, enfim. Mas também foi um período de profunda crise espiritual que foi atingindo ao longo do tempo toda a vida daqueles povos de Judá e de Israel, mais intensamente Israel, mais fortemente também Judá, onde especialmente Isaías viveu, de maneira que essa crise espiritual ela foi se desdobrando também numa crise moral, econômica, social, enfim. Então, todo um contexto que vai gradativamente piorando, e Deus traz uma palavra por meio do seu profeta muito forte em relação a isso, a essa situação toda, e no meio dessa palavra tão forte, tão intensa de Deus sobre essa situação toda, nós vamos ali vendo, sendo aos poucos anunciado algo que ultrapassaria os limites daqueles séculos, dos séculos seguintes e de toda a história humana, que seria exatamente o anúncio da vinda do Messias, daquele herdeiro de Davi, que haveria de restaurar todas as coisas, não simplesmente na linha do tempo, mas para toda a eternidade. Então, no início do livro de Isaías, nós encontramos essa expressão do Senhor, logo aqui no capítulo 1. Criei filhos e os engrandeci, mas eles
estão revoltados contra mim. Eu vejo, irmãos, isso fala muito além daquele tempo, fala para a nossa geração, fala para cada um de nós. Criados por Deus para um propósito e afastados, desviados desse propósito. E esse abandono de Deus naquela época gerou então da parte do Senhor, por meio do seu profeta, uma série de mensagens muito fortes e um chamado para uma mudança e mesmo o anúncio das consequências fortes e terríveis que aquele povo haveria de sofrer se esse arrependimento, se essa mudança não acontecesse. E de uma maneira muito especial, Deus repreende fortemente aquele povo por haver abandonado o Senhor, a adoração do Senhor, a fé no Senhor, que ele era o povo escolhido de Deus. Então, para Deus, para muito além de uma questão moral, digamos assim, de que tivesse ali acontecendo, é muito mais muito mais preocupante, muito mais repulsivo até mesmo para Deus. Era esse abandono do Senhor e essa mistura que o povo ali foi fazendo, mantendo a religiosidade hipócrita, vazia, se chamando pelo nome de Deus, se apresentando no templo, nos pátios do Senhor, mas com uma vida completamente torta. E o Senhor traz essa forte repreensão, dizendo assim: olha, não é isso que eu quero. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos repreendeu só pisar nos meus atos? Como se vocês estão fazendo aqui. Vocês vêm aqui como se fosse para me adorar, mas as mãos de vocês estão sujas de sangue. Eu não posso suportar a iniquidade associada, misturada com o ajuntamento solene. Não há conduta, não há integridade. Vocês primeiro precisam se purificar, tirar a maldade dos seus atos, cessar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, fazer a justiça, diz o Senhor, defender o direito do órfão, a causa da viúva. Só assim, então, esse sacrifício, essa adoração, esse culto pode ser agradável a mim. E o Senhor diz isso. Então, se vocês mudarem, se vocês se converterem, venham e experimentem da minha graça. Irmãos queridos, não é isso. Nós temos visto tanto no nosso país esses dias a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes no Senhor, que se dizem seu povo, se misturando, se associando e principalmente não tendo uma vida reta, uma vida que condiga com aquilo que professa como fé. E aí criam rituais, criam fórmulas, mas Deus rejeita essas coisas, porque Deus não está preocupado, não está interessado nisso, em sacrifícios de nenhum tipo, nem os daquele tempo, nem os deste tempo. Esse é um chamado muito forte a um arrependimento. Aqui nas palavras do profeta: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. O Senhor está vendo. E aí, ao mesmo tempo, o convite para a graça: vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Mas essa palavra não foi surtindo efeito no coração daquele povo, e o Senhor foi trazendo palavras ainda mais duras, e aí sim denunciando, por meio da profecia, tudo o que estava acontecendo de errado, todas as consequências desse abandono do Senhor, em termos de corrupção, em termos de pecados, em termos de opressão no meio do povo. E denúncias assim muito fortes do tipo: o Senhor diz, os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno, corre atrás de recompensas, não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Ah, tomarei satisfações dos meus adversários, vingar-me-ei, diz o Senhor. Veja, irmãos, que
Também não é isso que vemos nos nossos dias? Os príncipes, companheiros de ladrões, aquelas pessoas que deveriam prezar pelo povo, cuidar do povo, conduzir o povo, promover o bem do povo, a justiça, aceitam subornos, se envolvem em negócios ilícitos e vão se perdendo. E aí vem no capítulo 2 uma primeira palavra do Senhor que aponta para esse eterno de Deus, quando o Senhor diz por meio do seu profeta: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará os povos e corrigirá as nações. Então aí vejam como essa mensagem de esperança, ela se amplia, não está mais falando só de Judá e Israel. Está falando de um tempo em que a casa do Senhor seria referência e na sua casa o próprio Senhor viria a julgar e fazer justiça entre as nações. Mas enquanto isso a situação vai piorando e Deus vai repreendendo o povo, porque havia essa situação muito condenável por Deus, em que ao lado da prosperidade material vinha a corrupção espiritual e moral. O Senhor diz assim: a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Irmãos queridos, os povos hoje buscam prosperidade e riquezas. Nós buscamos, muitas vezes, também na nossa vida pessoal, prosperidade e riquezas. Tem pessoas que fizeram disso até uma teologia. Só que muitas vezes essa busca faz com que as pessoas, as nações, também vão se enchendo de ídolos. Ídolos. Dando a sua devoção, o seu amor, trazendo o seu serviço a coisas, a objetivos completamente alheios a Deus, contrários a Deus, criados por as próprias mãos das pessoas. As pessoas elegem os seus ídolos no seu coração. Hoje, talvez nem todos façam uma estátua, mas mesmo assim, vivemos numa geração de idólatras. Idolatram a sua conta bancária, idolatram um status, uma maneira de viver, idolatram pessoas, idolatram a si mesmos. Então a coisa vai piorando e a palavra de Deus vai se tornando mais intensa. E Isaías diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e todo aquele que se exalta para que seja abatido. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Veja, irmãos, que de novo Isaías ele sai daquele plano terreno, daquilo que estava meramente acontecendo com o seu povo, com a sua geração, e ele fala sobre o dia do Senhor dos Exércitos, o dia em que o Senhor viria para abater o orgulho, a soberba dos homens e para manifestar a sua glória. Amados, muitos se exaltam hoje, buscam exaltação e glória, mas naquele dia só o Senhor será exaltado. E a crise aumenta no tempo de Isaías. A crise vai atingindo o governo, vai atingindo toda a sociedade, a coisa vai piorando. Diz aqui o Senhor: dar-lhes-ei meninos por príncipe, crianças governarão, tirarei o sustento de pão, sustento de água, e Deus mesmo vai permitindo que toda aquele desvio espiritual vai se tornando um desvio moral, um desvio político, um desvio econômico, e jogando o povo numa crise cada vez mais profunda. O profeta diz: os opressores do meu povo são crianças.
Os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Uma liderança corrupta, corrompida, uma elite corrupta, corrompida, conduzindo o povo para o nada. E as pessoas que estavam se beneficiando com essa situação toda, vivendo no luxo, na prosperidade, no exibicionismo, mostrando suas roupas, suas joias, hoje seus carros, suas viagens, todo o seu luxo. E o Senhor diz: vai vir um tempo, tudo isso vai acabar, haverá um juízo sobre isso. E Isaías começa aqui, no capítulo 4, a trazer uma palavra que ela vai crescendo ao longo aqui desses textos. Ele fala: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. O Senhor começa a falar de um tempo, de um dia, de um renovo. Nem todos vão se perder ali. Haverá um remanescente. Haverá alguns dali daquele povo que vão ser a restauração, vão ser uma semente, vão receber essa palavra, vão guardá-la no coração e vão viver um outro tempo. Enquanto isso, talvez ali ao longo daqueles anos que Isaías estava vivendo, ele só via a coisa piorar. E a palavra de Deus é cada vez mais dura. Ele fala sobre uma vinha, a parábola da vinha, em que Deus diz assim: olha, o meu amado tinha uma vinha e ele fez tudo por essa vinha, por esse vinhedo, por essa plantação. Tudo o que precisava fazer, todos os cuidados ele teve, mas ela deu uvas bravas. E o que eu vou fazer então com essa vinha? Vou arrancar essas plantas inúteis da terra e fazer outra coisa aqui. Vou tornar isso aqui num deserto. Por quê, amados? O profeta diz: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Aí veio a prova muito dura do Senhor. Os vários ais, como era comum na expressão profética, Jesus usou essa linguagem também no Evangelho de Lucas. Ai dos que juntam casa a casa, campo a campo, como se fossem os únicos moradores da terra. Então, vários desses ais aqui, o Senhor vem repreendendo o povo sobre aquela conduta. Não vou ler todos, mas ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal. Amados, não é o nosso tempo isso? E que as pessoas chamam o bem de mal, o mal de bem, ou não há bem nem há mal? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos? Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte? Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Amados, podemos ver isso todos os dias nas nossas redes sociais, todos os dias. Todos os dias, o que será que Deus está a pensar deste povo, desta nossa geração? Mas Deus interfere na história. E o profeta começa a falar de um tempo difícil que vai vir, de uma forte punição de Deus sobre aquele povo, que viria por meio do rei da Assíria, num tempo não muito distante daquele. Talvez nessa situação em que estou elaborando na minha cabeça, porque fizemos uma caminhada aqui pelo livro de Isaías, do 1º ao 5º capítulo, temos toda essa situação descrita e eu fico imaginando toda a angústia da alma do profeta, toda a sua dor, a sua aflição, de ver o seu povo daquela maneira, ano após ano, a situação piorando.
E é justamente nesse contexto que se registra aqui do livro, no capítulo 6, aquela experiência tremenda de Isaías com o Senhor. Talvez o profeta precisasse disso naquele momento exato, para que a sua fé mesmo não se abalasse. E a passagem, os irmãos podem depois ler aí no capítulo 6 todos os detalhes dela, porque das coisas mais tremendas, ele diz no ano da morte do rei Uzias, vejam irmãos, no ano do calendário exato. É assim a história de Deus com o seu povo. Tem dia, hora, data, é fato. Dentro da história normal, digamos assim, dos homens, de repente Deus aparece, interfere ali. E o profeta diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos queridos, essa é a expressão mais forte no livro de Isaías. Chama, o Senhor é o Santo de Israel. Quanto mais ele contemplava a santidade daquele Senhor e via ao mesmo tempo a iniquidade do seu povo, e como ele próprio já estava se contaminando com aquela iniquidade, mas ele se enchia de pavor, ele se enchia de zelo e talvez em alguns momentos da sua vida de desânimo, quem sabe, porque Deus é tão santo, tão tremendo, e esse povo está cada vez mais iníquo. E ele tem essa experiência tremenda com o Senhor. Porque quando ele teve aquela visão da santidade de Deus, ele se sentiu completamente arrasado. E disse, pronto, eu vou morrer. Eu sou um homem impuro. Moro no meio de um povo impuro. Como eu posso estar aqui sendo visitado pelo santo, santo, santo? E Deus, um daqueles anjos, os serafins, toca a boca de Isaías com a brasa do altar e purifica para ser a voz, a boca de Deus para aquele povo. E quando Deus diz ali, então a quem enviarei? Aí Isaías já está pronto. Ele diz, Senhor, envia-me a mim. Não por mim, pela minha própria capacidade, mas porque eu fui tocado pela brasa do altar. Irmãos queridos, nós somos tocados pela brasa do altar, cada um de nós que nos convertemos ao Senhor e recebemos o Espírito do Senhor dentro de nós. O fogo do Espírito veio sobre nós. Foi derramado sobre a igreja. Senhor, envia-nos a nós. Somos impuros, vivemos no meio de um povo impuro, estamos cercados de iniquidade e muitas vezes nos perdemos em caminhos ali, mas fomos tocados pelo fogo do altar do Senhor. E a partir daí, a profecia de Isaías, o Senhor usa o seu profeta de uma forma cada vez mais intensa. Uma crise acontece logo em seguida, aqui no capítulo 7, porque os reis da Síria e de Israel mesmo se unem contra o rei de Judá. Não sabem que Israel, quando se separa de Judá, Israel caminha mais rapidamente no rumo da idolatria, da aliança com outros povos. E viria, inclusive, a ser, não muito tempo depois dali, tomada pelo rei da Síria, e gerando aquele povo misturado que até na época de Jesus ainda estava ali, resultado desse processo histórico, os samaritanos. E o rei Acaz, que era o rei de Judá, fica muito preocupado com aquela aliança de Síria e Israel contra ele, mas o profeta vem para Acaz e diz, olha, fique tranquilo, não tema. E Acaz não parece que estava muito convencido disso. E o profeta diz a ele, peça um sinal ao Senhor
para que você saiba que o que eu estou dizendo é da parte do Senhor, que não há o que temer do rei da Síria e do rei de Israel. E Acaz diz, não vou pedir um sinal, e o profeta acaba respondendo assim para o rei: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas também ainda fatigais ao meu Deus? Porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, e quando souber desprezar o bem e escolher o mal. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o bem e escolher o mal, será desamparada a terra cujos reis, dois, tu tremes de medo. Vejam de novo aqueles planos do tempo. Havia uma situação presente naquele momento, uma ameaça política. E Deus dá uma palavra que haveria de se cumprir naquele tempo, de que aquela ameaça não era de preocupar. E o sinal que Deus deu diante da incredulidade do rei, um sinal que ultrapassava os limites daquele tempo. Porque o profeta fala, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso tanto podia significar que alguma mocinha daquele tempo em breve teria um filho, porque a palavra virgem ali poderia ser entendida dessa forma, e que o tempo, os anos de infância daquela criança seriam os anos em que o rei veria aquela profecia de Isaías se cumprir. Mas também, meus caros, olha o nome dessa criança, Emanuel, Deus conosco. Que simples criança humana é Deus conosco. O profeta estava falando de um evento, de um milagre, de uma intervenção muito mais radical de Deus, que não tinha a ver simplesmente com aquela crise daquele momento, mas com todas as crises e todos os momentos, que seria uma virgem conceberia e daria luz a um filho. O seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Mas ao mesmo tempo, como a coisa não melhorava, a situação espiritual de Judá se deteriorava rapidamente. O profeta começa a trazer uma palavra ainda mais dura da parte de Deus, de juízo sobre aquele povo, que viria justamente por meio do rei da Assíria. Não da Síria, mas da Assíria. O grande império babilônico estava lá se reerguendo. E este sim haveria de ser o juízo de Deus, a vara do castigo de Deus sobre o seu povo, para corrigir o seu povo. E o profeta anuncia com muita intensidade, com muita dramaticidade, toda a desolação que o rei da Síria promoveria não muito tempo depois daquela geração, sobre toda aquela região. E isto sim seria uma crise tremenda, a tal ponto que se poderia pensar, então vai acabar tudo, e esses reis da Síria, ele vai aniquilar com todo o propósito de Deus, com toda a revelação de Deus, com o povo de Deus. Como vai ser isso? Porque ele tem planos terríveis, projetos terríveis de domínio. Nós ainda vemos isso hoje. As nações que se erguem, se fortalecem, criam seus projetos de domínio sobre todos os povos, expandiam seus impérios. Hoje não mais navegando pelos mares, ou não mais simplesmente com tropas. Ainda há tropas e ainda há navegação nos mares a serviço dos impérios, dos imperialistas, enfim, mas de outras maneiras também, pela mídia, pelo dinheiro, pelo comércio. Grandes impérios vão se formando e com planos e projetos de domínio sobre todas as coisas. Nós vemos isso hoje. Mas o Senhor não perde o controle das coisas. E a palavra sobre o profeta
vem não só sobre Judá, Israel e aqueles povos ali próximos, mas sobre todas as nações. E o Senhor diz assim: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos que sois de país longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. O Senhor está dizendo, não adianta. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordem e não serão cumpridas. Porque Deus é convosco. Aqui o Senhor dá uma palavra tremenda para o profeta e para aqueles fiéis, aquele remanescente fiel que estavam ali buscando a Deus, amando a Deus, temendo a Deus e seriam assolados por toda aquela situação que viria. E Deus traz uma palavra muito, muito forte para o povo que deve ser ouvida pela igreja hoje, amados. Quando nos vemos numa situação tão complicada, tão difícil, de tantas maquinações e opressões por toda parte. O Senhor diz assim: porque assim o Senhor me disse, tendo a mão forte sobre mim, me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor e o vosso espanto. Irmãos queridos, as pessoas estão apavoradas, desesperadas, temendo, com medo de todas as coisas, e fazendo as suas conjurações, os seus compromissos, tentando de todas as formas encontrar caminhos. Essas pessoas que estão sendo esmagadas, oprimidas por toda essa situação de iniquidade, amados, a palavra do Senhor diz: não tema o que este povo teme. Você tem Deus. Deus é convosco. Olha Manuel aqui. Deus é convosco. Seja Ele o teu temor e o teu espanto. Santifique a Ele. Não dê o seu coração a essa opressão. Não deixe que ela domine você por dentro. Não faça alianças, não se comprometa. Confie no Senhor, porque Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Aí o Senhor diz ao profeta: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Amados, vamos guardar o testemunho e selar a lei no nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração. E esses dias nós temos um testemunho a dar, um testemunho tremendo a dar. Jesus nasceu, Deus se fez homem. Precisamos ter isso selado, firme no coração e darmos testemunho disso no meio dos Papai Noéis, árvores de natais, o que queiram, dos presentes, das festividades. Não temos que nos preocuparmos demais com isso, só podemos participar daquilo que é lícito no meio dessas coisas, mas nós temos testemunho a dar, nós temos uma história a contar. Mas ela precisa estar selada no nosso coração. Porque vai ficar cada vez mais difícil contar essa história, irmãos. Cada vez mais seremos perseguidos por conta dessa história. O profeta diz: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Eis-me aqui de novo, diz o profeta, com esses aqui, que são os filhos que o Senhor acrescentou. Esses que são os fiéis, aqueles que se arrependeram e atenderam ao chamado do Senhor. Não vamos atrás do que esse povo vai atrás. Não vamos consultar espíritos, nem políticos, nem filósofos, nem quem seja.
mas ao Senhor dos Exércitos. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. A única forma, irmãos, que temos de atravessar esse momento terrível de crise é a lei e o testemunho. A palavra de Deus e a vida. A revelação de Deus, tornada vida, testemunho de Deus. Senão, diz aqui o profeta, não vai ter salvação, passarão pela terra oprimidos, famintos. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras. Serão lançados em densas trevas. E aqui, irmãos, eu penso que novamente o profeta está falando muito para além daquele tempo. Ele está falando da condição do homem de todos os tempos e de todas as sociedades humanas. Cada vez mais difícil, cada vez mais importante que a lei esteja no nosso coração, no testemunho. Precisamos estar firmes e fortes com isso, porque a opressão vai aumentando, as sombras vão aumentando. E ali talvez o profeta estivesse enxergando um futuro terrível para a humanidade. De sombras, angústia e ansiedade. Amados, podemos olhar historicamente e ver que isto aconteceu naquela época, com a invasão da Assíria, algumas décadas, poucas depois daquilo. Mas isso aconteceu ao longo de toda a história humana. Aquela não foi a última opressão imperialista da história humana, nem a pior. Isso viria crescendo numa intensidade. E talvez ali que o profeta viu é que onde isso vai dar? Trevas e angústia, trevas e angústias. Pode haver períodos de prosperidade, mas essa prosperidade muitas vezes era simplesmente a sementeira de um período maior de degradação do homem, porque quando prospera economicamente, ele vai espiritualmente, moralmente se corrompendo, se degradando. E nesse cenário todo que vai crescendo na mente do profeta, uma palavra, amados. Peço aos irmãos que, por favor, abram aí as suas Bíblias em Isaías capítulo 9. Porque esta não era uma palavra só para aqueles dias e aqueles tempos. Olha o que o Senhor diz aqui. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O Senhor está falando de uma luz, de uma esperança, de uma salvação que viria de onde menos se podia contar com ela. Ele fala aqui de uma região pobre, uma região distante, que mesmo na época de Jesus era ainda vista assim. A Galiléia dos gentios, daquele lugar ermo, daquele lugar desprezado. De lá viria uma luz que traria de volta a alegria para todos os povos. E como seria essa luz que vem da Galiléia? Como isso vai ser? E o Senhor diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi
e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar, mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O menino haveria de nascer. A profecia, amados, se projeta no tempo. E o profeta escreve no tempo passado, porque Deus já o levou lá para o futuro. Ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nasceria um menino, filho da Virgem, o renovo, o Emanuel. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amados, esses títulos não remetem a homem natural algum. Não podem se referir a simplesmente um príncipezinho que nasceria em algum momento. E também esses títulos, eles não dizem, não condizem com a descrição que naquela época se faria de um rei tremendo e poderoso, forte e rico, enfim. Maravilhoso conselheiro. Quem é o nosso maravilhoso conselheiro? Deus forte. Não simplesmente um homem forte, Deus forte. Pai da eternidade, que Pai da eternidade. E Príncipe da paz. Amados, essa é a mensagem. Esse é o anúncio do Natal. Do menino que nasceria ali. E o vindo numa região pobre e distante. Nasceria dali um príncipezinho. Não um palácio, não como herdeiro de um grande trono, de um grande império, mas Deus presente no meio dos homens. Não sei, Isaías pensou nisso quando Deus falou isso para ele. Glória a Deus, porque os seus profetas tinham essa fidelidade de dizer o que Deus disse, mesmo que eles próprios pudessem entender aquilo completamente. E trazer um anúncio como esse, que esperou aí mais de 700 anos para ser visto por olhos humanos, o que o profeta viu espiritualmente naquele tempo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isaías 11. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Deus, pelo seu profeta, foi trazendo ali cada vez mais palavras sobre este Senhor, sobre este Messias, e fazendo crescer no coração do seu povo uma esperança que atravessou séculos essa esperança. E encheu o coração de homens e mulheres daqueles primeiros séculos do nosso calendário. Quando nasceu Jesus, havia ali homens e mulheres cheios dessa esperança. Orarás naquele dia: graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Cantai louvores ao Senhor,
porque fez grandes coisas. Saibas isto em toda a terra. Irmãos queridos, esse é o testemunho de Isaías, da vida e da profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus. Amados, que essas palavras possam encher também o nosso coração de esperança e de expectativa. E mais ainda que sabemos que elas se cumpriram e um menino nos nasceu. Um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E nele nós podemos dele retirar das alegria das fontes da salvação que está nele. Nós temos, amados, um testemunho a dar. E nós precisamos, nesses dias, que o Senhor renove no nosso coração esse fato. Tem uma canção antiga, muito bonitinha, parece música de criança, mas muito profunda, que a letra diz algo assim: no Natal a gente se lembra que Jesus nasceu em Belém. Desculpa, no Natal a gente sempre agradece, porque Jesus nasceu em Belém. Mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. Se o Natal não acontece no meu coração, é uma data no calendário, mas ele nasceu no meu coração. E nasceu no coração dos amados irmãos e irmãs, companheiros de jornada, que buscamos e cremos. Estamos passando e vivendo um momento tão difícil na história da humanidade. Essa palavra do profeta Isaías possa nos encher todos dessa esperança e dessa confiança. Porque ainda agora temos um outro evento pelo qual esperamos com grande expectativa e esperança, que é a volta do Senhor. Amados, que a graça do Senhor, a suficiente e poderosa graça do Senhor, nos encha nesses dias e nós possamos meditar tudo aquilo que significa para nós o nascimento do Filho de Deus, a encarnação do Verbo, Deus que veio estar conosco, Deus Emmanuel, o Senhor que veio habitar em cada um de nós. E nós possamos contar às pessoas essa história do bebê que nasceu em Belém há 2000 anos. O Filho de Deus, anunciado pelos profetas, testemunhado e visto pelos seus discípulos e apóstolos, e que ainda hoje nasce no coração dos homens, que o recebem, que ouvem o chamado, que se entregam ao Deus que criou todas as coisas para serem verdadeiros adoradores. Amados, a graça do Senhor, então, amados, seja com cada um de nós esses dias. Possamos crescer nessa esperança e nessa alegria profunda, que não tem a ver com circunstâncias. Essa paz que esse príncipe nos traz, que não tem a ver com as guerras deste mundo, e nem com os conflitos mesmo da nossa própria alma. Porque essa paz é dele. E ele nos oferece. Assim, amados, que Deus abençoe a todos, cada um de nós esses dias. Nos encontraremos de novo na segunda estação da nossa jornada. Já então, seguindo o Evangelho de Lucas e vendo ali o registro dos eventos que marcaram aqueles dias e também os nossos dias. O Senhor fique com todos.